E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel, do Tech Jardim Ângela, e esse vídeo tem o intuito de apresentar um trabalho de uma matéria chamada LP, Lógica de Programação. Se você está vendo esse vídeo só porque quer aprender sobre programação, aqui iremos apresentar sobre vetores. Nesse trabalho iremos usar um software chamado Visual G, que tem o intuito editar, interpretar e executar algoritmos com uma linguagem próxima do português. Então, vetor basicamente é uma variável que armazena várias variáveis, quantas você quiser, do mesmo tipo. No caso, se eu criar um vetor de inteiro, consequentemente todos os números dentro desse vetor terão que ser inteiros, igual o real ou o caractere. Vocês verão alguns exemplos que agora o Vitor vai mostrar para vocês de como usar o vetor no Visual G. E aí pessoal, como o João falou, eu sou o Vitor e agora eu vou dar alguns exemplos de vetor aqui no Visual G. Como ele disse, é um comando que armazena várias variáveis dentro de uma só. Para começar com o nosso vetor, a gente faz o seguinte: dá um nome para ele, dois pontos, depois indica que ele é um vetor. Depois a gente dá a quantidade, vai ser 1, que é onde começa, 2 pontos, depois onde termina. Vou ser um vetor de 5. Aqui depois a gente indica do que ele é, eu vou botar de inteiro. Bom, a gente tem que ter uma outra variável que vai ser para contar. Vocês vão entender, olha só. Para o nosso vetor poder funcionar, tem que ter um comando chamado para, que ele é como enquanto, é um comando de repetição. Mas que diferente do enquanto, não é o usuário que determina quando que vai parar a nossa ação. Ó, a gente bota aqui d para, a gente bota aqui n recebe 1 até 5, depois do nosso faz. Desce e bota aqui um fim para, vai ser onde vai parar a nossa repetição. E aqui começa o nosso vetor. Escrival, digite os números do vetor. Depois vai ter o leia. Leia vai ser assim, ó. Vai botar a variável que a gente deu pro vetor. Entre essas aspas a gente bota o n, que ele vai indicar aqui que o número que tiver aqui, ou seja, o 1, o 2, o 3 até o 5, ele vai ser armazenado nesse mesmo. Tipo, daí pra gente fazer vários paras, tipo, um para com 1, aqui, aí depois outro com 2 e outro com 3, mas isso aí ia ser demorado demais e não é nada prático. Então a gente vai botar uma variável para fazer isso aí pra gente. Olha só, depois a gente vai exibir o nosso vetor, ó. Para exibir o nosso vetor a gente tem que fazer outro para, então eu vou só copiar isso daqui, ó, que a gente vai usar o nosso n também, só que agora vai ser, não vai ter mais o leia, vai ser só o escrival, mas não vai ser escrival, vai ser escreva. Vai ser escreva, a gente vai botar esse daqui para separar, vírgula, a gente bota o nosso vetor, v aqui e o n, a gente fecha. Olha só, vamos ver se vai. Estou esquecendo alguma coisa, não me lembro o que. Então, vou botar 5, 2, 4, 6 e 7. Aparentemente não. Tá aqui o nosso vetor de 5 posições. Esse foi o nosso primeiro exemplo, vamos agora para o próximo. Olha só, para o nosso segundo exemplo a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai criar um vetor, que esse vetor vai ser somado com outro vetor. A gente vai criar aqui mais um vetor, também vai ser de inteiro com 5 posições. E vai ter que ter um outro que vai ser para o nosso resultado. Eu vou dar o nome dele de resultado. Esse outro aqui vai ser um C. Então tá, eu vou somar o vetor C com... Não, desculpa, eu vou somar o vetor V com o vetor C, tá bom? E ele vai aparecer a soma nesse vetor aqui, que é o resultado. A gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente vai tirar isso daqui, ó. Na verdade nem tirar, a gente só vai passar para baixo.
Esse aqui vai ser o nosso primeiro vetor, a gente copia para ser o nosso segundo. Ou seja, aqui, ó, a gente vai criar, a gente vai dar os números para o nosso vetor V e aqui a gente vai dar os números para o vetor C. E aqui embaixo a gente vai fazer o que, ó? A gente vai somar os dois. Aí a gente pega, a gente já usa isso daqui, ó. Só que em vez disso aqui de ser o vetor V, vai ser o vetor resultado. A gente faz assim, ó, resultado, já com o N, né, que é para indicar em qual número que ele vai estar. Vai receber o vetor V mais o vetor C. Só isso. Olha só. Vamos dar um número pro nosso primeiro vetor. Ah não, vamos fazer o seguinte, para vocês não se confundirem, até mesmo para eu. Vou botar aqui, ó, qual o vetor que é. Aqui a vírgula. Não, melhor ainda, vetor V. E aqui vetor C. Pronto, agora vamos executar. Então vou botar aqui 5 8 5 de novo 64 2. Agora já é o número do vetor C. 58 9 4 57 e 8. Pronto. As somas apareceram aqui embaixo. A soma da primeira variável do vetor V com a soma da primeira variável do vetor C deu 63 e fez a mesma coisa com as outras posições. Para o nosso último exemplo. Galera, aqui para o nosso último exemplo a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente, por exemplo, vou dar uma situação. A gente fez um vetor e a gente precisa de uma cópia desse vetor. Mas a gente não quer só copiar ele para o mesmo, tipo uma cópia do vetor V. A gente quer copiar o vetor V para o vetor C. Então a gente faz o seguinte. Vai ter aqui o vetor V. Só que olha só, dessa vez não vai precisar disso aqui tudo não. Porque agora a gente não vai denominar qual que vai ser o vetor C. Agora o vetor C ele vai apenas copiar. A gente vai fazer o seguinte, ó, bem simples, bem simples. N, o vetor C ele só vai receber o valor do vetor V. Para aqui e aqui, ó, vou apertar isso aqui. A gente pode apagar também o vetor resultado que foi do exercício anterior. E ó, aqui resultado também, né? A gente apaga o vetor C. Mais simples ainda, ó. Vamos botar os números do vetor V aqui. 55, 55, 55, 55, 5. É, tá vendo? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido.